Boa tarde, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amiga Espírita. Vamos estudando o livro Sinal Verde por mais um dia. Hoje foi um pouquinho mais tarde, estamos aqui começando 2h30, então vamos ver quem consegue entrar hoje para participar com a gente, né? Carol e Vitor já estão entrando por aí, sejam bem-vindos. Deixa eu mandar uns aviãozinhos, de repente se tiver alguém por aqui que consiga, né, entrar e ouvir, quem sabe? Vamos vendo. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Tá almoçando mais tarde hoje, Vitor? Sentou com o prato, eu fiquei online. Rô, seja bem-vinda, boa tarde, viu? Fotos lindas na sua página, parabéns, tá? Muito sucesso, muitas boas energias aí agora, nessa nova etapa da vida, tá bom? Muito legal mesmo. O pessoal vai entrando aí. Fernando, seja bem-vindo. Esperar um pouquinho, esperando minha mãe, né? Essa é a verdade. Maria da Conceição, seja bem-vinda. Tava em reunião, tá vendo? Até a reunião do seu trabalho hoje deu certo aqui. Eu fui almoçar com uma amiga, então eu falei, faço mais tarde, né? Não tem problema. Lembrando que amanhã eu não vou fazer, tá bom? Aí a gente fica só pra segunda-feira. Amanhã não será possível. Vamos ver se a minha mãe tá entrando por aí. Minha mãe não entra. Vamos ver logo, logo. Deixa eu ver se ela tá online. Que lembrar ela com o aviãozinho. Daqui a pouquinho. Deixa eu colocando aqui o número, que hoje o negócio é profundo, viu? Hoje é profundo. Se preparem aí. Vamos ver se o pessoal for entrando, né? Não sei como vai ser hoje, que é um horário um pouquinho diferente, mas chama Indagações no Cotidiano. Vamos esperando aqui. Esperar mais uns minutinhos. João falou que não vai conseguir, que é um horário ruim para ele, e depois ele assiste, não tem problema. E a gente vai vendo. Júlio, seja bem-vindo. Boa tarde, estamos estudando o livro Sinal Verde, tá? Capítulo 35 hoje. Fique à vontade para participar com a gente. Indagações no cotidiano. Lembrando que a gente sempre pode, né, participar. Ainda mais hoje que são tantas perguntas, então vale a pena sim a gente participar hoje, se possível. Né? Sei que é um horário um pouquinho diferente, mas quem sabe o pessoal não vai entrando, né? A minha mames deve estar com algum compromisso, então eu já vou começando e aí conforme o pessoal vai entrando, a gente vai dando oi, tá bom? Vamos vendo aqui então. São algumas indagações que André Luiz coloca pra gente aí, para a gente se nortear, para a gente raciocinar que caminho nós estamos tomando na vida. E são indagações bem profundas, então eu vou fazer até algumas pausas para a gente ir pensando juntos, porque hoje já tá um pouquinho mais forte, digamos assim. Vamos ver então, ó. A primeira indagação dele. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? E aí, né? Como o bem vai vencer sem a nossa participação? Sem nós percebermos que nós precisamos trabalhar no bem acima de tudo. Nós precisamos acreditar que esse é o caminho, que todos estamos nessa direção da luz, sendo que alguns um pouquinho mais atrasados, alguns um pouquinho mais à frente, mas que todo mundo tem que trabalhar para chegar lá. E não, muitas vezes nós pensamos o contrário, né? Nós pensamos que o mal vence. Nós pensamos que está tudo errado e mesmo que a gente vá trabalhar, que não vai adiantar para nada. Que a nossa parte às vezes é muito pequena perto de todo o mal que tá por aí. E quantas vezes a gente não pensou assim, né? Muitas vezes a gente toma até decisões equivocadas pensando nisso e querendo se mobilizar
num sentido que mais causa pânico em volta do que realmente uma resolução, né? Quando a gente fala das redes sociais, se envolver em discussões, principalmente em posts, em situações que são muito abertos, né, para muita gente ver, e que a gente sabe que não vai ter resolução, a gente só vai ser um mais ali reclamando e brigando e não vai ter uma ação efetiva. Então, o trabalho para isso muitas vezes não é nesse sentido, é você conseguir trabalhar localmente, trabalhar próximo de onde você está, podendo ajudar quem está mais perto, né? Porque a gente realmente se revolta e acredita que o mal está vencendo, né? Mames, boa tarde, chegou, seja bem-vinda. Só fui na primeira, tá? São indagações no cotidiano e a primeira pergunta era assim, se você acredita na vitória do bem, sem que nos disponhamos a trabalhar para isso. E a gente tem uma percepção errada, né? A gente acha que tudo está errado, tudo é um mal, tudo é tristeza, que o ser humano não tem mais jeito, né? Sendo que muitas vezes o trabalho está nas nossas mãos. Eu imaginei que você tava ocupada mesmo. Eu até falei isso, falei, ela deve estar ocupada, depois ela entra. Mas tudo bem, tá? Depois a gente conversa. E aí eu vou para a segunda, tá? Pergunta. São sempre perguntas. Então a gente vai refletindo aí, vocês vão pensando também, se quiserem comentar, fiquem à vontade. E vamos vendo. Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender? Ou por acaso se julga infalível? Como a gente trabalha isso dentro da gente, né? Como que a gente trabalha essa questão do aprendizado e essa culpa, às vezes, que a gente carrega quando erramos, que mais nos atrasa do que nos faz ali seguir adiante, faz entender o erro e prosseguir sabendo que todo mundo erra. Todo mundo comete erros de todos os tamanhos e nós cometemos em encarnações anteriores erros muito maiores do que cometemos nessa, se a gente pensar. Então a gente está longe de ser infalível, né? A gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Todos aqui podemos falhar, podemos cair, podemos ter aqui os nossos tropeços, seja por nós ou seja por meio dos outros, né? Estamos aqui nesse momento assim. E a partir do momento que a gente leva como aprendizado, a gente começa a entender tudo isso, a entender que a vida é assim, de tudo a gente tira uma lição. E cada pessoa que passa, ou cada situação, por mais bobinha que pareça, ela traz ali um ensinamento pra gente. E a gente começa a refletir sobre as nossas coisas. Então são oportunidades, né, que aparecem pra gente sempre refletir, né, pra gente não se achar assim infalível, porque às vezes a queda ela é muito grande quando a gente se acha assim. Rosana, boa tarde, bem-vinda. Fico feliz quem tá entrando aí, sei que tá no horário um pouquinho mais tarde hoje, mas a gente vai seguindo, tá bom? Vou pra terceira indagação, então, indagação no cotidiano, né? E aí ele pergunta assim, são sempre perguntas, então, se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Então, se a gente fala ali que está trabalhando no bem, está no sentido das boas ações, se queremos contribuir, a gente tem que pensar só no que a gente pode fazer por nós mesmos? Ou será que realmente, né, como Jesus nos ensinou, a gente tem sim que amar o próximo, a gente tem que ajudar o próximo, essa fraternidade que nós temos aí que conquistar e que dar como exemplo, ela é uma maneira de mostrar a evolução da sociedade. Então, uma vez que a sociedade entende que todos nós dependemos uns dos outros e devemos nos ajudar, a gente percebe que esse é o caminho do bem e não só do nosso bem próprio, porque ninguém aqui vive sozinho. Clarinha, seja bem-vinda. Estamos lendo o livro Sinal Verde, tá? São indagações no cotidiano, fica à vontade de comentar também. E a gente só espera
né, estar no lado do bem, que as coisas boas aconteçam com a gente, mas a gente não se move para fazer nada pelo outro. A gente, ao contrário, a gente sai julgando, falando, esse aí não merece, ele tomou decisões erradas no passado. E quem nunca tomou decisões erradas? Jesus, quando ia ajudar, olhava as decisões erradas, que tantas meretrizes, ladrões estavam ali ao lado dele, e ele ficava julgando, falando, não, você não merece minha ajuda porque você errou no passado, né? Se Jesus nunca praticou assim, quem somos nós para achar que o outro não merece tal ajuda? Então não, a saída é essa, a saída é ajudar o outro sim. Quarta pergunta. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Nas horas de crise, é mais um ponto para a gente pensar em relação a como nós nos colocamos numa situação, como a gente muitas vezes olha só para o nosso umbigo. E aí nos fazemos de vítimas, pensamos que só nós sofremos e cada um também tem o seu sofrimento, cada um tem a sua perturbação, que pode ser nada para mim e de repente para outra pessoa pode ser realmente o fim do mundo, que desencadeia uma crise horrível nela e ela não consegue nem mais sair do lugar. Então a gente se coloca no outro ou a gente só pensa no nosso lugar, só pensa com a nossa cabeça. A gente pensa o que o outro carrega de história, de vivência, de experiência e que o chegou ao ponto que ele está nessa crise ou até uma ação, uma atitude de uma maneira equivocada, porque muitas vezes as coisas não vêm do além, elas vêm de um histórico, elas vêm dessa vivência. E a gente não, quando a gente tá com um problema e tá com outro com problema, a gente só olha para si mesmo, né? Então vamos seguindo. E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Né? E se nós estivéssemos ali perdidos, ainda em busca desse bem? Assim como nós já fomos muitas vezes e ainda somos em alguns momentos, porque todos nós ainda temos nossos momentos de sombra, né? Todos nós temos ainda esses momentos de enganação e que nos iludimos com as coisas. Então é tudo uma questão de ponto de vista mesmo. Se você diz que não perdoa quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Né? A gente sai julgando e sai ali falando para as pessoas que ele eu não vou perdoar porque não merece, me ofendeu muito, já passou do limite. E se a gente acabar ofendendo alguém e precisar do perdão, será que alguém irá nos perdoar? E se alguém tiver essa mesma atitude que a gente teve? A gente não vai se sentir nada bem. A gente vai querer que ela perdoe, vai querer que a ajude, né? E as coisas acabam sendo bem diferentes. Então a gente pensa muito na gente e esquece do próximo, né? Sempre é o que a gente quer, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, ou que a gente está escondendo ali nossos sentimentos, mas e o próximo, né? Como que a gente ainda trabalha essa questão do próximo? Vamos virando aqui. Vamos lá, mais um. Você está ajudando a extinguir os males do caminho? Ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Como que a gente está em relação a isso? Quando a gente vê um problema como nós temos hoje, toda essa questão da saúde e tudo que nós estamos vivenciando, será que a gente está fazendo o nosso melhor? A gente está mantendo pensamentos positivos, atitudes positivas, ajudando o próximo? Ou a gente só está ainda falando mal, vibrando coisas ruins, pensando no pior de tudo?
né? Como que a gente tá fazendo? Porque hoje, pera só um pouquinho. Babi, boa tarde, bem-vinda. Elizabeth também, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje nós temos o conhecimento de que a gente precisa buscar o bem. A gente sabe que é isso que nos traz a paz. Isso que deixa a gente deitar uma cabeça no nosso travesseiro e ficarmos bem, dormirmos bem, descansarmos nosso corpo, trabalharmos se possível. Hoje a gente percebe, mas às vezes a gente percebe e fica na estagnação, acaba não fazendo nada, seja por medo, seja por não querer se envolver, não saber como agir, ou mesmo deixando uma raiva, revolta tomar conta do nosso coração, e aí a gente vive naquele ciclo de ódio e vibrando coisas que não ajudam a extinguir esses males que ele fala aqui, né? Só agrava, só piora. E aí é o nosso vocabulário, as nossas ações, a maneira com que a gente faz as coisas, quando a gente bate as coisas, né? Igual o André Luiz falou aqui nos capítulos anteriores, né? Você bate uma porta, dá um pontapé, faz alguma coisa assim. Tudo isso é reflexo de como a gente tá dentro da gente, né? Mitch, boa tarde, bem-vinda. A Elizabeth chegou atrasada, mas não tem problema não. Vamos seguindo aqui. São muitas perguntas, são indagações que André Luiz faz, e aí a gente tá aqui tentando responder, tá bom? Quiser participar, fiquem sempre à vontade. E aí ele fala aqui mais uma, ó. Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? E é o que eu falo bem pro meu filho, né? Toda vez que ele fica nervoso com alguma coisa, você está irritado, está nervoso, ele vai resolver o problema, né? Porque se fosse para jogar uma mesa, uma cadeira, derrubar alguma coisa e resolvesse o problema, nossa, ia fazer isso direto, né? Mas não resolve. Além de não resolver o problema, não traz paz e nem felicidade, porque você não fica bem. Aí eu pergunto para ele de volta, mas você tá bem? Você tá calmo? Você tá tranquilo de estar assim? Aí ele, não. Eu falei, então, o que a gente tá fazendo assim? Por que a gente tá tão nervoso? Ou mesmo, por que a gente está triste por tanto tempo, né? E a gente tem que perceber como a gente tá se sentindo, olhar para dentro de si, que é o mais difícil, né? Porque a gente desvia esse olhar. A gente vai olhar o outro, a gente vai olhar uma notícia, a gente vai olhar qualquer coisa, mesmo menos dentro de nós mesmos. Por quê? Porque dói, é profundo, traz coisas à tona que às vezes a gente não tá ainda preparado para mexer. Mas a gente tem que perceber também que isso é um momento ainda, que a gente tem que se preparar, tem que se tornar mais forte. Como? Estudando, conhecendo mais, lendo, se trabalhando, tendo esse autoconhecimento, que isso vai fortalecendo a gente, vai fortalecendo as nossas bases, e aí a gente vai conseguir sim alcançar uma felicidade, uma alegria, e aí a gente vai compreendendo as coisas e aquilo que te causava irritação, que te causava amargura, que te deixava um pouquinho triste, vai te deixando cada vez menos irritado, menos triste, vai te dando um pouquinho mais de entendimento, e você consegue se puxar de volta, falar, não, né, melhor não entrar nessa, vamos voltar aqui, né, e a gente vai se conhecendo, só que isso é um processo, né, nunca é do dia para a noite, mas a gente tem que estar disposto a mudar, tem que estar disposto a abraçar isso. A Elizabeth aqui falando, a calma resolve mais do que a raiva. Exatamente, porque como é que a gente vai raciocinar quando tá nervoso, né? Ninguém consegue pensar. Como é que a gente vai pensar numa solução? Eu não consigo resolver um problema, seja no trabalho, seja na minha vida aqui em casa. É impossível, porque o nosso próprio cérebro, a maneira que ele trabalha, os hormônios que estão envolvidos ali no momento, não fazem com que a gente utilize a parte correta para raciocinar, para buscar uma solução e para conseguir, né? Através do nervosismo, nunca é o caminho. O nosso corpo está preparado para a luta quando a gente fica com raiva. Nosso corpo está preparado ali para enfrentar, para ser bem essa parte, né, animal, instintiva,
preparado mesmo para fugir ou para correr, para lutar ou para fugir, né? A gente não tá, quando estamos dessa maneira, calmos e tranquilos para buscar uma solução. Então cabe a nós, né, tentar trazer essa calma, respirar, utilizar métodos e assim vai, né? Aí ele vai com outra pergunta aqui, ó. Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? E aí, né? Como é que a gente gosta de viver? A gente gosta de viver com uma pessoa que tá ali reclamando, né? Que você dá bom dia, nem olha pra sua cara. Ou uma pessoa que, mesmo que as coisas não estejam tão boas, ela tenta tirar ali alguma coisa boa disso tudo e consiga ali viver bem, animado, com um pouquinho de esperança, né? A parte de irritação, Elizabeth falando, ó, impossível, só afasta as pessoas depois, sempre ficamos arrependidos. Com certeza, né? Além de tudo, traz solidão, né? E fica muito difícil, né? A gente lidar com pessoas assim. E aí a pessoa que é essa carranca negativa que ele fala tanto aqui, é essa pessoa, né, pessimista também, essa pessoa que nunca vê o lado bom, tudo tá muito ruim, sempre tá reclamando. E quem gosta de ficar com gente assim do lado? Quando tá tudo bem, você tá bem, às vezes uma pessoa assim, você nem dá muita bola, fala, ah, ok, ela não tá num dia bom, isso não te afeta. Mas se você tá num dia que você não tá bem, você vê aquilo, muitas vezes só piora. Você vai falar, poxa, né? Nem pra animar, porque às vezes você tá precisando de uma animação, né? E a gente busca alguma coisa, alguém que te anime um pouquinho no momento difícil, né? E aí vem a pessoa com mais lamentação, ou vem não te escutando, só falando as coisas dela, e sempre de uma maneira pessimista. Quem aguenta? Né? Ninguém aguenta. Aí é complicado, né? Que importa, mais uma, que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila. Olha só, o que importa os outros falarem mal da gente? O que importa as pessoas falarem mentiras de você? Falar uma coisa que você não é, que você não fez, mas você sabe que não fez. Então, muitas vezes a gente fica preocupado, só que a gente não tem que provar nada a ninguém. Por quê? Porque ninguém paga nossas contas. Né? E se pagasse também não ia ter no direito de falar. Mas ninguém paga as nossas contas, ninguém vai pagar um boleto, né? A Elizabeth falando assim, contar até 10 ajuda. Falar, estou nervosa hoje, por favor, depois conversamos. Às vezes a gente não tá num dia bom, né? E é bom que a gente perceba e já alerte, né? Enquanto a gente não consegue ainda domar isso dentro da gente, do que sair dando patada, né? Distribuindo patada. Cid Clay, seja bem-vindo, boa tarde. Estamos aqui quase no finzinho já, mas fica por aí. Ed, seja bem-vindo, boa tarde também. E aí, né, que se a gente sabe o que a gente não fez, se a gente sabe que isso é mentira, muitas vezes você precisa provar para quem que isso é mentira. Não precisa provar para ninguém, se você já sabe. Né? É muito diferente quando alguém te calunia e você precisa sim se defender, muitas vezes num ambiente de trabalho, uma situação que possa sim te comprometer e prejudicar. Mas se é uma história, se é uma fofoca, se é uma coisa que simplesmente, se você ignorar, não vai te fazer nenhum mal, né? Nenhum mal, eu digo, dentro da lei, né? Alguma coisa assim que é simplesmente uma fofoca, uma situação assim, deixa pra lá, deixa a pessoa. De Alves, seja bem-vinda. E a gente fica preocupado, e a gente fica pensando, e aí você quer agradar todo mundo, achando que ninguém vai falar mal. É o primeiro que fala mal, né? Porque as pessoas reparam umas nas outras e comentam mesmo. E aí a gente fica todo doído, fica todo preocupado. Mas a nossa consciência sabe que a gente fez, assim como sabe também a nossa intenção com as coisas. Então, cabe a cada um de nós julgar isso, né? Penúltima. É possível
que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? A Elizabeth aqui continuando, a consciência de tudo tranquila é a melhor das respostas. Sim, a mentira tem perna curta, exatamente, a verdade ela vem, né? Ela aparece. E aí, né, gente, a gente fala muitas vezes a pessoa é insuportável, né? Não aguenta essa pessoa, como ela é insuportável, como ela é inconveniente. Mas será que a gente também não é inconveniente e incomoda as outras pessoas com o nosso jeito? Né? Vai saber. Né? Às vezes tem gente que não suporta a gente, não gosta do jeito da gente falar, e às vezes é um tom de voz, é a maneira que você mexe a cabeça, são pequenas coisas ali que não tem ainda, não tem essa questão da afinidade, né? E aí você incomoda sem nem perceber. Então, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é amado por todo mundo. Primeiro que a gente não tá aqui para ser amado por todo mundo. A gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para se melhorar. E se as pessoas quiserem acompanhar na caminhada, um auxiliando o outro, beleza, mas cada um no seu tempo também. A nossa obrigação aqui, nossa missão não é agradar todo mundo, que se fosse assim, Jesus já falhou também, né? Não teria cumprido a sua missão aqui. E a missão dele não foi agradar todo mundo. Eu vim aqui para agradar. Não, ele veio aqui para dar o exemplo, ele veio aqui para praticar as lições que ele veio passar, para passar a palavra de Deus, aquilo de conduta que a gente tem que seguir e usar ele como exemplo. Que se fosse para amar, todo mundo amar e achar demais e colocar ali no topo ele, deixar lá, não teria conseguido. Então ele falhou, né? Mas não é verdade, porque ele não falhou. E a gente também não tá aqui, porque é impossível todo mundo, a gente conviver com todos e que ninguém incomode, que ninguém ache algo de você. Às vezes as pessoas podem estar certas também. Muitas vezes você tem uma atitude que não é legal e você ainda não percebe. Mas em outras também pode ser da pessoa. Pode ser a pessoa que se incomoda, a pessoa que tem valores diferentes dos seus, muitas vezes valores errados. E que não cabe a gente querer ficar mostrando também, né? Minha mames falando, Jesus veio para semear o amor. Exatamente, ele veio para semear o amor, para exemplificar, mas ele não veio para ser amado, né? Ele não veio para que todos o amassem, né? Ele veio exatamente para o contrário, né? E são esses exemplos, né, que a gente tem que seguir sempre. Então, é a gente fazer, só que a gente ainda está engatinhando em relação a isso, né? A gente tem que muito aprender. Infelizmente poucos percebem, né? E aí junta aquela questão, né? São muitas coisas, né? Que são levadas em consideração em relação a toda a história que a gente passou aqui, né? Da nossa sociedade, e que aí tem uma visão muito errada, né? Uma visão muito errada, e que Jesus aquele sacrifício, aquele sofrimento, aquela dor de que morreu por nós, né? Falam muito sobre a morte dele, mas falam um pouco sobre a vida dele, o que ele veio fazer, né? O que ele veio trazer como exemplo pra gente. E Deus a mesma coisa, né? Deus não é punitivo, não vem castigar, não vem fazer os outros sofrerem. Veio aqui para ensinar, para que a gente aprendesse com os nossos erros e para que a gente percebesse, né, a partir disso. E muita gente não percebe ainda, né? Mas cada um tem seu tempo, né? Elizabeth, eu digo, se uma pessoa está falando de mim, às vezes o problema é da pessoa, exatamente. Agora, quando todos falam, o problema é realmente eu. Né? Geralmente sim, mas às vezes tem algumas pessoas também que também não estão corretas e estão em bando, né? Então a gente tem que ter muito firme as nossas convicções e os nossos valores, e a gente sempre tá baseado no evangelho, nas nossas leituras, em tudo aquilo que a gente quer se melhorar. Porque se vir alguém, se alguém falar alguma coisa, você consegue ali se questionar, né? Sid Clay tá saindo, vai comprar pão, Sid Clay, bom
Boa saída aí para você. Vai com Deus. Aloísio, boa tarde, bem-vindo. Terminando já, viu? E aí, o último. Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? E aí, hein, gente? Vocês acreditam nisso? Eu vou deixar essa pergunta aberta. Quem quiser responder. Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Vamos pensando de tudo que ele trouxe aqui pra gente, tudo que ele tá passando aqui, né? Vou falando aqui enquanto vocês escrevem, hein? Vamos ver quem vai responder pra mim. Então ele fala primeiro que nós temos que trabalhar na vitória, que nós temos que esperar e trabalhar o bem os outros. A minha mãe fez um monte de pontinho de interrogação. A Elizabeth falou que não. Vamos ver. Então, vamos de novo. Essas perguntas, um monte de perguntas. Quer que repete a pergunta? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Então, se alguém que não vive feliz, que fala, eu não sou feliz aqui nessa situação, mas eu tô buscando ser feliz. Eu estou buscando a felicidade, né? A Elizabeth falou, jamais, pois temos muitas bênçãos e tem milhões de pessoas querendo estar no seu lugar, no nosso lugar. A minha mãe falou que acredita. Então, eu acho que dá pra gente duas interpretações aqui essa pergunta, né? Eu acho que o mais importante é a pessoa, ela se admitiu infeliz, mas ela está fazendo alguma coisa para que isso seja mudado, né? Porque muitas vezes essa busca da felicidade, a gente precisa também encontrar ela dentro de nós. Então ela tá nesse processo de buscar a felicidade dentro dela, porque ela fala achar a felicidade. Então, é falando assim, alguém pode ser feliz só pela felicidade externa? Só tendo, por exemplo, coisas materiais, né? Só tendo um conforto, mas você sendo infeliz? Ou de repente pode ser assim, a pessoa ela está infeliz, mas está mudando para isso, criando meios para que ela também fique feliz internamente, né? Minha mãe falando, todo mundo quer ser feliz. Sim. A Elizabeth também, a felicidade é um estado de espírito, com certeza. Eu acho que isso cabe muito ao que a pessoa está fazendo para deixar essa posição de infeliz. Porque você pode sim buscar a felicidade e não estar numa situação boa naquele momento. Você pode enxergar isso, porque também o conhecimento, né, tudo que a gente estuda, todo o nosso autoconhecimento, às vezes a gente pode chegar também à conclusão que a gente não vive uma vida feliz. Mas você quer mudar? Como você vai fazer, né? Felicidade é estado de espírito. E o Vitor falando, como diz a música, felicidade é só questão de ser. Felicidade está nas coisas simples da vida. E aí a pessoa que não está feliz, ela tem que buscar essas coisas simples. Buscar aquilo que a faria feliz. O que está de errado. E essa indagação, né, eu acho que ela é feita pra gente em determinados momentos da vida. Não é só uma vez. Né? Porque muitas vezes a gente tem tudo, né? A gente vê as pessoas, por exemplo, que às vezes tem uma posição social boa, tem dinheiro, tem conforto e não é feliz. E não tem um casamento feliz. E não está feliz porque ou está casada com uma pessoa que não está bem, ou está sozinha, ou está com um outro problema. E aí, vê que a situação é a gente conseguir sair desse estado,
a gente conseguir mudar, né? A gente conseguir buscar ser feliz, como o Vitor está dizendo. Eu acredito que sim, que talvez, minha opinião, né, Flávia? Eu acho que talvez você se admitindo infeliz e tentando mudar seja o primeiro passo para você ver que tem alguma coisa de errado. Porque não basta só ser infeliz e se afundar por conta disso, mas precisa de um pontapé ali, né? Minha mãe tá falando, ó, quem está infeliz dificilmente vê as coisas belas e simples. É verdade. E aí a pessoa que tá infeliz, ela se afunda, né, mames? E aí, quem vai dar esse pontapé inicial, muitas vezes, né? Às vezes é uma situação que faz a gente sair do lugar, né? Elizabeth falando, eu já estive numa posição arregalada e não era feliz. Hoje sou pobre, mas rica em felicidade de espírito. Então, e às vezes a gente perde a saúde, às vezes a gente abre mão de certas coisas, e aí as coisas parecem simples demais, mas é exatamente aquilo que te trazia a felicidade, te trazia essa paz, e a gente abre mão sem nem perceber, né? Olha, são perguntas aqui de André Luiz, viu, que dá pra gente refletir muito aqui sobre elas. Eu acho que vale a pena a gente, quem tiver a oportunidade de ver esse texto para daqui um tempo, e a gente pensar, porque são muitas coisas, né? São muitos aprendizados e muitas indagações que a gente vai fazendo aí e que a gente às vezes não tem a resposta tão certa assim, né? Ou a gente não está agindo dessa maneira. Então, olha, vou falar que eu acho que foi um dos textos mais difíceis deste livro, porque não tem uma resposta pronta, ele não traz um ponto final, ele só traz pontos de interrogação, ele só traz perguntas. E quem que tem que ter as respostas? Nós mesmos. Só de estarmos vivos somos felizes. Aqui, ó, como Jerônimo, gigante deitado. Nossa, a história de Jerônimo, né, Elizabeth, é da gente refletir sobre toda a nossa vida, né? E de qualquer coisinha que a gente reclamar, se quer, né, reclamar, que a gente tem aqui essa bênção, essa oportunidade, né? A Babi falando, teve uma época em que não me sentia capaz de fazer nada, escutava muitas coisas das pessoas, não me amava, mas hoje estou bem e melhor, a doutrina espírita é uma bênção. E a gente tem que ter, né, essa autoconfiança, a gente tem que confiar naquilo que a gente faz, a gente tem que ter essas convicções dentro de nós, que é isso que faz a gente seguir em frente, e é sempre a intenção, né, que a gente tem de se melhorar e de trabalhar mais, e na dúvida trabalhe, né, na dúvida a gente vai trabalhando e vai seguindo e continua aqui, e uma hora a resposta vem, né, Babi? A doutrina espírita, ela é consoladora, ela nos ajuda muito em todas as situações, né? Somos muito gratos por tê-la aqui ao nosso lado, porque tudo se torna mais leve, né? Graças a Deus. Pessoal, vou finalizando aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, quem conseguiu assistir agora, quem for assistir depois, fique à vontade também para comentar, porque são pontos aqui que geram, eu acho que bastante reflexões para todos nós, tá bom? Deixa eu ver quem tá por aqui. Babi, Vitor, Rô, Elizabeth, Patrícia, Carol, Mames e Maria da Conceição. Muito obrigada, viu, a todos vocês. Elizabeth aqui fechando com a frase, Deus tem uma grande missão para todos nós. Com certeza, né? Com certeza, e é ajudar o próximo, com certeza também, né? A gente distribuir esse amor, semear o amor, como minha mãe disse, que Jesus veio aqui nos ensinar. Cá, seja bem-vinda, mas eu estou finalizando agora, tá bom? Se quiser assistir depois, fique à vontade, mas já estou indo. Então amanhã não vai ter live, tá bom? Aí segunda-feira eu espero vocês, ok? Boa tarde para vocês, então. Bom final de semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.